Oi, Danúbia. Eu agora peguei assim, pum, pum. Ai, que legal, que bom, Danúbia, que legal, que bom que deu certo. Onde você está? Me conta, de Eu onde você é? estou em Los Angeles. Fazendo o quê em Los Angeles? Eu sou produtora, sou consultora estrategista, Produtor e consultor estrategista. O que é isso na prática? arquiteta de negócios. Caramba! Mas eu estou ficando mais confusa ainda. Pera, produtor, estrategista, consultor, estrategista, arquiteto de negócios. Na prática, como que você ajuda? Isso. Eu sou arquiteta de formação. Eu sou de que Santa legal! Mas a vida aí foi me levando, né? E eu comecei a trabalhar como produtora, como gestora de negócios, de business, né? Estúdio de gravação. Depois, quando mudei para cá, comecei a trabalhar em projetos como produtora de dublagem, Netflix, Amazon, HBO. Fui fazendo uma trajetória aí como produtora, por isso que eu disse que eu sou produtora. E faz uns dois anos, eu resolvi sair do mundo corporativo e abrir a minha própria empresa, a minha consultoria, né? Que eu chamo, então, eu digo que eu sou uma arquiteta de negócios, não mais de projetos arquitetônicos. Então, eu uso a minha expertise para ajudar mulheres, principalmente, a construir e gerenciar o projeto, as ideias, os desejos delas. Nossa, então, que legal! é isso que eu faço. Que interessante, Danúbia. Então, você é formada em arquitetura e você já chegou a trabalhar com projetos? Sim, trabalhei em construtora, tive meu próprio escritório. Isso já fazem aí 25 anos, né? Então, trabalhei em arquitetura, acho que por uns 7, 8 anos. E aí, na época, o meu ex-marido era produtor musical e tinha um estúdio de gravação. E aí, a vida, né? A gente era de Santa Catarina, eu tinha meu escritório lá, estava super bem, bombando, e surgiu uma oportunidade, ele estava crescendo muito, a gente mudou para São Paulo para abrir o escritório de música lá. E a minha ideia, o meu plano inicial era, vou acabando os projetos que eu tenho em Santa Catarina, e aos poucos vou pegando projetos novos em São Paulo e continuo minha vida de arquiteto. Nesse momento de transição, ele, como bom artista, é muito talentoso, um ótimo profissional, mas péssimo em gerenciamento e administração. E aí, enquanto eu estava nesse momento de vai acabando os projetos de Santa Catarina, ele precisava de ajuda e eu comecei a ajudá-lo, né? Deixa eu ver aqui um contrato, deixa eu ver a agenda, o que não funcionava. E nunca mais voltei para a arquitetura. Sim, fui descobrindo aí, né, esse mundo de gerenciamento. Eu fazia projetos, comecei a gerenciar um negócio e fui percebendo, Anitta, que, assim, projeto é tudo a mesma coisa. Né? O negócio é sempre a mesma coisa. E aí fui intuitivamente, eu não entendia nada de música, né? Não entendo até hoje, na verdade. Mas fui vendo que ele era o especialista em música, então ele precisava de alguém que entendesse de negócios. E assim foi indo. A gente trabalhamos 5 anos nesse estúdio, né? Eu gerenciando. No que como eu tinha acesso direto às bandas, né? Que ele gravava, as bandas começaram a me conhecer, ver o trabalho que eu fazia. E eles precisavam de ajuda nos projetos deles, ou seja, vamos fazer um show de lançamento, né? Precisa disso. E aí começaram a me chamar para, junto com a banda na parte administrativa, então eu comecei a fazer eventos. E aí foi mais uma coisa, nossa, nunca tinha feito eventos, como que faz eventos? Fui lá, descobri. E assim foi. E aí, como é que chegou Los Angeles na sua vida? Como é que foi isso? Então, a gente teve o estúdio 5 anos em São Paulo, muito bem. E a gente começou a gravar algumas bandas daqui, contatos de músicos, e ele começou a fazer alguns trabalhos aqui. Era o sonho dele vir para os Estados Unidos, não era meu sonho era morar na Europa, pela questão da arquitetura, eu sou apaixonada por história. E surgiu a oportunidade da gente mudar para cá, né, para começar, e viemos. Eu não falava uma palavra de inglês, ele falava, eu não falava, e viemos com a cara e com a coragem, assim, imigrantes, viemos com uma mala, enfim. E aí, como a gente esqueceu do detalhe que eu não falava inglês, né? E aí, menina, quando chegou aqui, aquela coisa, a gente, assim, no Brasil, ele já é conhecido, trabalhava, né? Mas se a gente chega aqui, a gente tem que fazer qualquer coisa.
E aí ele conseguiu um trabalho de mixer, né? Que ele trabalhava como produtor musical, gravação e mixagem. E aí a gente, assim, muito coincidência, viu um anúncio de mixagem que precisavam de mixer num estúdio de dublagem. E ele conseguiu o trabalho, enfim, salvou a nossa vida. E eu ficava lá em casa, né? Tentando aprender inglês e para começar a me virar. E aí, um dia, ele chegou em casa e falou assim, para ele também era um trabalho novo, né? Que ele nunca tinha feito. Ele mixava música, ele não sabia como é que era mixar filme, alguma coisa assim. E aí, ele chegava em casa e sempre falava assim, nossa, seria tão útil se eu soubesse, porque assim, ele é todo dia, e eles iam mandando as falas picadas. Um ator tinha gravado, o outro ator... E ele falou assim para mim, seria útil se eu soubesse quantas vozes tem, em que momento as vozes entram, porque eu não precisaria sempre assistir novamente todo o episódio. Eu só viria depois colocando o que faltava. E aí eu lá, sem fazer nada em casa, eu falei assim, me manda esse vídeo que eu faço. E aí, era ilegal, na verdade, porque assim, a gente não poderia ter acesso, né? Mas ele me mandava o vídeo, eu assistia e comecei a bolar toda uma planilha de Excel que tinha, a gente, hoje, né? Eu sei. E era a aplicação enfim. E aí ele mandava para ele e isso começou a acelerar muito o ritmo do trabalho dele. Uau! E aí um dia a produtora entrou no estúdio e viu, ele imprimia as folhas, né, para facilitar. E viu e falou, ué, quem que fez isso? E aí ele ficou meio assustado, falou, a minha esposa, né? E ela, na hora, perguntou, ué, ela trabalha com isso? Ela é coordenadora, produtora, alguma coisa? Ele falou, não, ela é arquiteta, né, e tal. E aí contou ali, e ela viu que tinha algum potencial e falou, traz ela aqui que eu quero conhecê-la. E aí, menina, ele falou, mas ela não fala inglês. Ai. Ela era romena, falava um pouco de espanhol, enfim, falou... E o romeno é muito parecido com o português, não é? É muito engraçado isso, né? E ela disse, traz ela aqui que eu quero conhecê-la. Ele falou que eu não falava inglês, ela disse, não tem problema, ela traz ela aqui que eu quero conhecer. E aí eu fui, né, muito nervosa, isso eram os nossos primeiros meses, assim, 3 meses, 4 meses aqui. E aí fui, a gente meio que se entendeu num portunhol, eu falo, né, entendo, enfim, espanhol. E aí ela disse assim, aprende um pouquinho de inglês aí para te comunicar, que eu quero que tu venha trabalhar aqui. E aí, menina, naquele dia ela perguntou se eu teria vontade de fazer tradução, porque era um estúdio que eles pegavam, era praticamente só novelas mexicanas, a gente fala novela mexicana, mas novelas em espanhol, de toda a América, né, Latina, dublavam em português e em inglês. O português era para um canal na África, e na África, em alguns países, né, Angola, enfim, que eles falam português. Então, era para esse público específico. E aí eles tinham toda uma equipe que falava português, né, e que traduzia e tudo mais. Isso aqui em Los Angeles. E aí ela me mandou um teste, eu comecei a traduzir já naquela semana os episódios de espanhol para português e fui me familiarizando mais por e-mails, né, em inglês e tal. Depois de acho que 2 meses, tinha uma posição que era de script supervisor, que era alguém que falava português que revisava todos os scripts, porque como os scripts eram traduzidos por pessoas diferentes, precisava uma continuidade, né? Então era como se fosse um continuista. E aí essa pessoa saiu, pediu demissão, e ela lembrou de mim, né? Era em português, então não tinha aquela exigência do inglês como trabalho. E eu fui contratada. Foi o meu primeiro trabalho oficial. Isso foram 10 anos atrás. Caramba, Danúbia! Você olhando para isso, você atribui a quê isso? Sorte? Não, olha, eu acho que eu tenho uma estrela, porque assim, né? Não sei se é sorte, mas eu acho que é coragem. Eu sou muito corajosa, às vezes até demais. Talvez outra pessoa não teria ido lá falar com ela. Digo mais, né? Aquilo era uma coisa que eu nunca tinha feito. Quando o meu ex me falou da dificuldade, talvez outra pessoa teria ouvido, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Teria falado não, né? Não, sem dúvida. A sorte talvez entraria num primeiro momento quando surge a oportunidade, mas aí vem a coragem para...
de me jogar. E eu, assim, Anitta, eu sou apaixonada por quebra-cabeça. Sério? É. Então eu brinco, e hoje o que eu faço é muito parte disso, assim, não existe pergunta mais maravilhosa para mim que assim, tu já fez isso antes? Não. Se eu não fiz, né? Se eu não fiz, aquilo me desperta uma vontade de aprender, de descobrir, né? E a minha cabeça, eu brinco, sempre que eu começo um projeto novo com um cliente, a minha cabeça, assim, no momento que você me conta uma ideia, automaticamente eu começo a pensar como que eu faço isso, como que encaixa, qual que aqui, sabe, assim, é um pensamento muito analítico, mas que faz com que me desperte, né, me dê esse tesão de uma coisa que eu nunca fiz. Então... Nossa, que legal! Quando você fala das bandas, assim, bandas conhecidas, bandas pequenas, bandas que a gente, tipo, que tipo de banda com as quais você trabalhou aqui no Brasil, assim, ou... Bandas médias, vamos dizer assim, ele era produtor de heavy metal. Ai, que legal! Então, é um cenário mais underground, vamos dizer assim. Mas tipo Sepultura, assim? Isso. Ele, com o Sepultura, diretamente, ele nunca gravou, mas ele gravou muitas coisas com o Aquiles, que era o baterista do Angra. Hoje, o Bruno Valverde, enfim, todos esses bateristas e músicos, assim. Então, vamos dizer que o Angra, acredito que é a maior banda, assim, né? Mais conhecida. Mas aí de São Paulo, bandas que são do cenário underground, que tem um público grande, Project 46, que é uma banda bem grande, John Wayne, isso já fazem mais de 10 anos, eu já não lembro os nomes todos, né? Mas muitas bandas de Santa Catarina, quem mais? Ponto Nulo no Céu é uma banda grande de Santa Catarina. Que engraçado! Mas assim, mas você era desse rolê heavy metal também? Não. Mas seu ex-marido era? Era. Inclusive, quando eu conheci ele, lembra quando nasceu o Orkut? Eu sou de uma cidade bem do interior de Santa Catarina. Uma cidade hoje, Santa Rosa do Sul. Hoje em dia, tem 8 mil, 9 mil habitantes. Caramba, que coisa! Eu tenho 44 anos. 44 anos atrás, é agricultura, plantação de banana, plantação de fumo. Então, eu saí dessa cidadezinha, né? Só um segundo. Então, eu sou dessa cidade bem pequenininha. Quando eu não fiz faculdade logo em seguida, enfim, meus pais não tinham condições financeiras, então eu precisei começar a trabalhar. Quando eu tive condições, eu já estava um pouco mais velha, 22 anos, eu mudei para Criciúma, que é a cidade perto, mais próxima, que tem faculdade, e comecei a faculdade. Então, eu estou contando isso porque foi assim que eu conheci ele. Ele era dessa cidade. Tá. E aí foi quando, assim, o início do Orkut, assim, as primeiras vezes, e eu não sei se você lembra, que quando a gente fazia o nosso perfil lá, né, tinha, assim, filmes, música, assim, os gostos, né? E aí tinha gosto musical, que era música, eu botei assim, qualquer coisa, menos heavy metal. E aí o destino. Sim, eu sou do pagode, eu sou do sertanejo e tal. E aí, menina, logo em seguida a gente se conheceu numa festa e ele era metaleiro, cabelo comprido, cabeludo, assim. E foi muito engraçado, porque eu vindo de cidade pequena, aquela coisa assim, meu pai misturava tudo, né? Maconheiro, cabelo grande é maconheiro. Então era muito diferente do que eu estava acostumada. Mas aí a gente se apaixona, né? E aí eu acabei entrando, mas nunca fui fã, assim, ia em shows, porque, enfim, por causa, eram clientes, a gente vira amigos, né, das bandas e tal. Mas, por exemplo, hoje, que a gente não tá mais junto, eu não ouço heavy metal na minha vida, assim, né? Não. Então, isso era uma pergunta que eu queria, a primeira pergunta, e outra. Quando você foi trabalhar, era com esse marido, né? Que foi para lá trabalhar, enfim. As novelas eram novelas, assim, conhecidas da gente? Os estúdios eram estúdios grandes que a gente conhece ou era uma coisa menorzinha daí? Então essas novelas, deixa eu ver, eu lembro que tinha uma novela que ficou muito famosa, que era uma novela argentina, que era chamada Somos Família, que é uma novela muito boa, muito legal, assim. Eu trabalhei
numa outra série que depois foi até nessa época, né? Depois eu comecei a trabalhar realmente em projetos, estúdios grandes, então eu fiz Casa de Papel, eu fui a produtora da dublagem. Uau, projetos que demais, Danúbia! Aí você passa a trabalhar para produtoras maiores, assim, aí... Isso. Isso, assim, você começou a curtir muito. Me apaixonei porque aí é onde eu falo, Anitta, cada projeto desse, ele dura, né, dependendo do tamanho do projeto. As novelas duravam mais tempo, porque às vezes eram novelas de 100 episódios, então às vezes a gente trabalhava 8, 9 meses num projeto. À medida que eu comecei como script supervisor, depois virei coordenadora, produtora, enfim. E aí as oportunidades vão surgindo, e aí fui para uma outra empresa maior, que aí já só trabalha ainda, com Netflix, HBO, Amazon Studios, né? Daí eu comecei a trabalhar em séries, nesses projetos, e aí o que eu me apaixonei é que você está o tempo todo com um projeto novo. Lembra que eu te falei que eu gosto do desafio? Não existe um projeto igual ao outro. São projetos curtos, porque como eu tenho essa vontade, eu enjoo também muito rápido. Então, eu acho que eu não conseguiria fazer a vida inteira um trabalho que é sempre a mesma coisa, né? Então, aí fui me apaixonando por isso e fui, né, crescendo. Sim, fui indo, daí deixei de ser produtora ali e comecei a ir para cargos mais de chefia, de supervisão e tudo mais. E aí o que aconteceu, que eu acho que vai amar essa história, é que eu comecei nesse estúdio lá que essa produtora me encontrou, né? Uhum. Aí eu trabalhei lá por, eu acho que 4 anos, enfim, era um estúdio um pouco menor, e aí eu fui convidada, né? Fui para outro estúdio, trabalhei em outros projetos, e aí eu acho que 8 anos depois, não tenho certeza que agora, o CEO desse estúdio que eu comecei pediu demissão, enfim, foi para outro estúdio. E eu já estava, enfim, né, já tinha subido na minha carreira, o estúdio me chamou, eu voltei para ser CEO do estúdio. Gente, que maravilhosa! Amei! Então foi muito legal. Foi uma experiência muito... tinham passado? Um dos donos, né? Porque esse estúdio era, assim, não era corporativo, uma empresa grande, né? Era mais, vamos chamar assim, familiar, porque eram 4 donos que a gente tinha acesso e tal. E um dos donos, ele é diretor, assim. E aí eu lembro que uma vez ele até escreveu um artigo sobre mim para ir para uma revista aqui, né, do Entertainment, e o título do artigo foi A Cinderela Brasileira. Porque aí ele descrevia como ele lembrava que quando eu cheguei muito envergonhada, assim, muito tímida e com aquela dificuldade de me comunicar, e fazer todo esse arco e voltar para gerenciar a empresa. Então foi muito, muito, muito importante, vamos dizer assim, muito né? Legal essa história, Danúbia. Agora, nessas séries assim conhecidas, como é que veio Netflix, Amazon, HBO, como é que surgiram essas? Tá. Então, é que, na verdade, existe todo um mercado, né, desses estúdios. Então, tanto a Amazon como a Netflix, eles têm os produtos, eles têm as séries, mas eles precisam dublar, né, localizar, que a gente chama. O nome é localização, porque a dublagem é só um ponto. A dublagem é a voz. Mas tem a parte de subtitles, tem a parte de, por exemplo, hoje em dia, linguagem de sinais, tudo que é, então, localização, que a gente chama, é você localizar um produto em línguas específicas. Uau, né? Que interessante! Então, nenhuma dessas empresas, HBO, Amazon, eles não têm os estúdios deles, particular deles, né? Eles contratam estúdios especializados para fazer esse tipo de trabalho. Então, e aí é um estúdio de localização, que presta esse tipo de serviço, é isso? Isso. E eu trabalhava, né, enfim, nesse... E aí a gente tem contratos, né, vamos dizer assim, com a Netflix, com a HBO,
e eles vão mandando as séries, os projetos, e a gente é responsável, dependendo. Tem projetos que a gente só faz a dublagem, tem projetos que a gente faz dublagem e legendagem, então vai dependendo. E aí você vai tendo acesso, por exemplo, à Casa de Papel. Eu fui a produtora de dublagem do 4 e do 5, das duas últimas temporadas. Então eu assisti tudo antes de sair, né? E aí, não pode contar, né? Você deve ter contrato de... Assim, não, é super, né? A Casa de Papel foi até hoje ainda é um dos maiores números, né? Da Netflix, assim, de audiência. Jura? Então, a pressão que tinha, né? Tanto de qualidade, para que o projeto fosse feito de uma maneira, assim, com excelência, mas essa questão de não poder vazar, né? Disso muito, assim. Então, assim, não pode sair nada do estúdio, inclusive os atores, a gente não pode entrar com celular dentro do estúdio, para que não tenha nenhuma possibilidade de vazar informações. Então é muito legal, é um trabalho que, assim, bem... E principal, eu acho que, assim, ainda para mim, que não fazia parte, porque, assim, uma pessoa que, por exemplo, que sonhou, planejou, né, sei lá, queria ser diretor, ou quem é ator... Não, eu nunca planejei isso, né? Foi acontecendo. Então, eu acho que eu sempre mantive também um olhar meio de audiência, sabe? Assim, isso é muito bom, né? Mas isso é bom. Muito, muito. Então, eu sempre fui meio que... Acho que até hoje eu ainda tenho, assim... Eu olho para trás, eu não me deslumbro, sabe? Eu não tenho nada garantido, assim, né? Não penso assim, tá ganho. E eu acho que eu ainda tenho esse olhar sempre de tipo assim, nossa, que legal isso aqui, sabe? Que eu tô vivendo. Empolgação, né? Tem uma empolgação. Isso. Acho que isso faz a diferença também. Voltando para a tua pergunta, se era sorte, eu acho que tem isso também. Eu acho que eu acredito em energia e acredito muito em conexões. Então, assim, todas as vezes, todos os lugares, todos os projetos, né, que eu participei e participo até hoje, acho que essa interação aqui, essa conexão era muito importante. Então, talvez as portas que se abriram para mim era assim, eu não tinha formação, né? Eu não tinha, às vezes, talvez outra pessoa tivesse mais conhecimento técnico do que eu, mas eu tinha e tenho a vontade, né? A vontade de fazer, ir lá, e eu acho que isso faz essa diferença, né? Com certeza, assim, né? Usam muito essa palavra aqui no Brasil, né? Das skills, né? Que são habilidades, eu acho que é meio isso que você está falando, né? Que tá muito na moda no mundo corporativo falar isso das skills, mas é isso, né? São habilidades que a gente tem, que às vezes o domínio técnico não dá conta, né? Dá conta. E são outras, e que acabam sendo, talvez, tão ou mais importantes, né? Do que, às vezes, o domínio técnico prévio, que a gente acaba conquistando com o tempo, né? Pelo exercício diário do ofício. Ô, Danúbia, e o casamento? Como é que ficou? Porque agora você se refere como ex-marido. Meu ex. Acabou o casamento. E aí, aí acabou o casamento, exato. Foi a gente ficou 5 anos juntos aqui, né? Foi um total de 15 anos de relacionamento, enfim, foi meu primeiro namorado, assim, E aí, por que acabou, né? Assim, na verdade, eu estava entrando nos 38, 39, eu faço análise junguiana já há 6 anos, então estudo muito. A gente vai entrando nesse processo de reconhecimento de nós mesmas, né? E eu não me encontrava mais, assim, dentro do casamento, né? Eu comecei a mudar, enfim, as coisas... E chegou um momento que eu achei que não fazia mais sentido. Só que aí, o que eu acho que é interessante... na época, lembra que eu falei que eu nunca pensei em vir para os Estados Unidos? Então, na minha cabeça, eu estava aqui por causa dele, né? E aí eu acho que é muito interessante isso, assim, que é essa questão de quanto que a gente, às vezes, se sabota e às vezes se engana. Nesses 5 anos que eu estive aqui casada com ele, eu não gostava de morar aqui.
o trabalho foi acontecendo, mas eu nunca me senti em casa. Tinha alguma coisa que não, né, que não fechava ali. Na verdade, o relacionamento foi indo, e aí quando eu pensei assim, eu sempre com eu quero voltar pro Brasil, porque eu achava que era esse o problema. Vou voltar porque eu não sou feliz aqui. Quando eu conversei com ele, falei, né, não tô feliz e tal, eu não sou feliz aqui, eu vou voltar pro Brasil, né? Vamos acabar o casamento e eu vou voltar para o Brasil. E aí, tudo bem. Só que isso tinha sido bem quando o nosso green card tinha saído. A gente tinha um outro visto e isso aconteceu, foi tudo junto, né? A vida veio tudo junto. A gente estava, o processo lá tinha sido finalizado, a gente estava em vias de receber o green card quando tudo isso aconteceu. E aí, quando você está nesse processo, tem é muito burocrático, tem uns prazos que você não pode sair do país, tem várias coisas assim. E aí eu pensei assim, se eu voltasse para o Brasil, eu perderia o green card naquele momento, né? Eu podia arriscar ir lá ver se eu gostei ou não, né? E aí eu falei, eu sou muito prática também, assim. Então eu pensei assim, eu lembro que era fevereiro, isso a gente conversou, era final do ano, foi dezembro, quando eu falei para ele que a gente ia terminar. O que aconteceu? Em fevereiro, a minha sobrinha fazia 15 anos. E sabe que no Sul ainda é muito, tem festa e tal. Aí eu consegui uma autorização aqui do consulado para eu poder ir e voltar, né? E aí eu falei assim, eu vou ficar esse período lá e vou pensar. E aí quando eu fui muito com essa cabeça e comecei a pensar assim, colocar tudo na ponta do lápis, né? Como a gente fala, se eu voltasse hoje, o que eu começaria do zero? Eu teria que ir a uma casa. Isso. E comecei a analisar bem racionalmente, né? Tudo que significava voltar naquele momento. E aqui eu tinha meu trabalho, né? Enfim, já estava consolidada no meu trabalho e tudo mais. Eu falei, olha, eu nunca morei aqui sozinha. Eu nunca tive uma vida para mim, né? Na minha cabeça, eu estava aqui por causa dele. E aí eu falei, eu vou me dar 6 meses para viver uma vida aqui, eu sozinha. Se depois de 6 meses eu não gostar, tiver muito ruim, eu vou embora e perco o green card, perco tudo, né? E aí, voltei, nesse período aí eu mudei, né? Aí a gente tinha ficado. Mas tem um parênteses, porque aí você volta na pandemia. Eu voltei na última semana antes de fechar os aeroportos. Então, imaginei, você falou fevereiro de 2020, né? 19 para 2020. Pandemia. Fechou, os aeroportos fecharam na primeira semana de março, né? E aí eu voltei. A gente ainda estava ali. 6 meses separada dos Estados Unidos. Aí a gente ainda estava morando no mesmo apartamento, até, né? Enfim, porque foi tudo amigável. E aí começou a pandemia, então eu achei uma casinha que era muito que assim, que eu tinha sonhado na minha cabeça, eu imaginava um lugar e eu achei esse lugar. Ah, que legal. E aí eu mudei em abril. E eu sempre falo, Anitta, que assim, claro que a pandemia foi horrível, né? Graças a Deus, eu não perdi ninguém próximo. Só que a pandemia, para mim, foi um dos períodos mais... Porque aí, o que aconteceu? Eu mudei para essa casinha, que eu chamava uma casinha de boneca, eu e a minha cachorrinha Bela. E aí, como a pandemia começou, os estúdios tiveram que se organizar, a gente começou a trabalhar 100% remoto. Então, eu tive ali, acho que até o final do ano, eu trabalhei remoto 100%. Eu tive um tempo para mim que eu nunca tinha tido, né? Porque eu saía essa vida difícil lá, faculdade, e aí eu tava assim, numa casa que eu tinha feito, né, do jeito que eu queria, por isso que eu chamava de casinha de boneca, com um trabalho muito legal, né, com condições. E aí eu tive a possibilidade de me redescobrir, né, como mulher, como pessoa, enfim. E aí pronto, aí eu disse, não tenho por que eu voltar, né? E aí a coisa foi, aí depois disso veio esse convite para voltar para a empresa e tudo mais. Hoje eu trabalho quase que 100% com mulheres online, então eu posso estar em qualquer lugar, trabalho com muitas mulheres no Brasil, mas hoje eu tenho um novo companheiro, encontrei alguém, né? Legal, que legal! Sim, então hoje a minha vida é aqui, né? O seu companheiro é americano? Não. Não? Ele é da onde? É meio japonês, meio coreano. Como assim? Que legal!
Tipo, o pai é coreano, a mãe é japonesa? E a mãe japonesa. Isso, nasceu em Tóquio. Ele nasceu em Tóquio. E quando ele tinha 2 anos, os pais migraram para cá. Então, hoje, né, ele vai ter agora 50 anos. Então, ele já é americano, né? Enfim, de naturalizado. Enfim, cresceu aqui, vive aqui por 40 anos, mas ele é de origem asiática. Legal, Danúbia! Adorei. Você já foi para Tóquio com ele? Fomos no ano passado para o Japão. Foi muito bom. E vem cá. A gente se conheceu no começo de 2022. Ah, tá. Então, estamos 4 anos já. 4 anos. Vocês são casados? Estamos noivos. Então, você conhece a família dele? A gente mora junto, tá, né? Ai, e acho que vamos casar mais no final do ano, mas assim, só na corte que a gente fala aqui, né? Como se fosse cartório. Não vamos fazer festa. Ele já veio para o Brasil? Mas fomos já no ano novo de 2024. 2023 para 2024, ele foi a primeira vez. E vamos agora novamente em maio. Que demais! Que legal! Que bom! Nossa, sua vida deu uma guinada, né? A minha mãe sempre fala isso. Que quando a gente... E eu morava... Tem uma piada interna, né? Em Santa Rosa, é uma cidade bem pequenininha. E aonde a gente mora, aí é uma cidade que a BR-101 atravessa, assim. Na época que a BR-101 não era duplicada, enfim. Então, a cidade tinha para um lado da BR, que a gente chamava, e para o outro lado da BR. E era uma vila chamada Vila Albina. Então, lá, de certa forma, era mais simples, né? Assim. Então... a gente cresceu, eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, um pouco com essa coisa assim, meio que estigma, sabe? Da Vila Albina. Como toda cidade tem um lugar que é meio assim, né? Então, hoje, na minha família, os meus irmãos, a minha mãe, a gente faz sarro o tempo todo, né? Então, a minha mãe o tempo todo fala: quem diria, hein? Saindo da Vila Albina. Da Vila Albina para Los Angeles, para ser CEO. CEO em Los Angeles. Maravilhosa! Que demais! Oh, incrível! Agora me conta o seu marido, adorei essa história. Mas, assim, então ele é super asiático, assim, tem as feições. Sim. Muito gato. Ai, que legal! Porque ele é mais coreano, assim, né? Ele é alto, enfim. E a gente se conheceu por aplicativo. E ele é bombeiro. Ah, para! Só melhora essa história. Que maravilhoso! Ele é bombeiro. Bombeiro, E a gente se conheceu online, né? Por aplicativo. É? No Tinder? No Tinder? Não é no Tinder. Um aplicativo aqui que é Hinge o nome. Não sei se tem no Brasil. Não sei. E aí nos conhecemos por esse aplicativo. E a gente sempre fala até hoje, né? O que tu falou, Anitta, de quem diria, que história, que assim, quando a gente pensa, não tinha possibilidade nenhuma da gente se conhecer, porque são núcleos muito diferentes, assim, né? Se não fosse esse bendito aplicativo, talvez as nossas vidas nunca se cruzassem, assim, né? Mas é isso. Cara, que legal! E agora ele está onde? Ele está lá apagando incêndio? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando dele, né? Hoje ele é engenheiro. Aqui dentro tem uma hierarquia, né? Então tem o bombeiro. Acima do bombeiro é o engenheiro, que o engenheiro é quem é o responsável, né, pelo o caminhão do bombeiro. Aqui, né, gente? Não sei se no Brasil é assim, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, cada caminhão tem que ter 4 pessoas, sempre. Eles não podem sair para nenhuma ocorrência sem ter essas 4 pessoas. Então, uma pessoa é o capitão da operação, né, o responsável. Depois é o engenheiro, que é quem dirige o caminhão e é responsável por todas a parte de engenharia, por exemplo, se é um incêndio, tem toda uma parte de válvulas, de coisas que é para saber pressão. Então, ele que decide aonde vai estacionar para o acesso à água. Ai, que legal! Se é um acidente, né? Aqui tem, na verdade, isso é bem interessante. Em termos de ocorrência, aqui, fogo é 25% só do trabalho que eles fazem. Eles fazem muita coisa médica aqui, né? Assim, as pessoas...
como se fosse o SUS, aí quando chama o SAMU. O SAMU. Aqui, na verdade, é o 911, né? O 911, que daí vai o bombeiro, que vai com paramédicos. Então, ele está nessa função, e depois os outros dois, para concluir a história. Então, no caminhão são 4: o capitão, o engenheiro, que é o que ele faz, e 2 bombeiros. Ele já foi bombeiro, né? E agora ele está nessa nova posição. E aí, aqui, eles são, os shifts deles, os turnos, eles trabalham 48 horas. E folga 96, né? Ou seja, trabalha 2, 4. Tá. 4, isso. E aí, eles ficam 48 horas lá. A station é bem legal. É como se fosse uma casa, né? Eles têm quarto, cozinha, enfim, tudo. E aí, eles ficam morando lá essas 48 horas, né? E aí, em stand-by. Então, assim, depende da station, depende do dia, tem mais chamadas, né? Ou menos chamadas, assim. Ele tá numa station agora que é uma das mais, assim, mais busy, ocupada, assim, que a gente fala, né? Então, em média, hoje, eles recebem 20 calls por dia. Uau! Então, você está querendo dizer que ele recebe 20 ocorrências, ele atende 20 ocorrências por dia. Mais ou menos, cada qual, né? É, de fato, uma ocorrência, ele vai sair necessariamente. É a hora que eles estão na station e que tocou o telefone, né, lá o sinal, eles têm que sair, às vezes só vão e voltam, que é alguma coisa. Às vezes nada muito grave e tal. Mas é mais ou menos essa média. Então, tu vê que, assim, eles dormem pouco, né? Porque o tempo, durante a noite, às vezes tem 3, 4 chamadas. Então, tá dormindo, tem que levantar aí, assim. É um trabalho bem cansativo, assim, né? Bem puxado. Imagino, lógico. E já teve alguma ocorrência, assim, que ficou famosa no mundo inteiro, que ele tenha participado, que até a gente aqui do Brasil sabe, assim? O ano passado teve os incêndios, né? Aqui em Janeiro. Na Califórnia, né? Direto. Isso, então. Ele estava no primeiro caminhão que foi. Que é o Ethan, aqui é chamado, que é aqui atrás da minha casa, na verdade, assim. É um parque, uma montanha bem grande, que é chamado Ethan, e o fogo começou nessa montanha, né? Então, começou onde não tinha casas. Só que aconteceu nesse dia, ele estava em alerta, porque assim, todo ano, sabe como a gente tem El Niño, esses fenômenos meteorológicos, né? Naquele dia, tem aqui um fenômeno que todo em janeiro tem, que é Santa Ana, que é um vento muito forte. Então, nesse dia, geralmente, dá muito acidente, porque cai poste, cai árvore. Então, ele foi chamado para trabalhar já um dia antes por causa do vento. Só que o que aconteceu? Esse vento chega, assim, 100 km por hora, enfim, né? Então, tem acidente. Ainda estão em investigação, né? Mas parece que uma torre de energia elétrica deu algum faísca, alguma coisa, algum curto, e com esse vento levou, né, as fagulhas, assim, e iniciou o incêndio. E aí começou na parte onde era montanha, que não tinha casa, só que com esse vento, tu imagina, se espalhou muito rápido. Então, foi assim, esse dia foi bem traumático. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu finalmente, assim, óbvio que eu sei do trabalho, né, que ele faz, que é um trabalho perigoso, mas a gente, até para dar conta, né, aquele dia foi o primeiro dia que eu percebi de verdade o que é o trabalho dele. Que ele saiu de casa, ele começa às 7, então ele saiu de casa naquele dia 5 e pouco, 6 horas da manhã. Ele tinha me passado todos esses avisos, o vento, tira as coisas tudo da rua, blá, 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 blá. Falou, pode faltar luz. Então, a gente acampa, então a gente tem um geradorzinho, então deixei tudo mais ou menos preparado para faltar luz, mas passei meio dia normal. E a última vez que ele me ligou tipo 4:30 da tarde, assim, e a gente falou um pouquinho rápido, o fogo ainda não tinha começado, só tava o vento. Aí a gente conversou um pouco, logo em seguida, umas 5 horas, acabou a luz. Caiu a luz mesmo, como ele tinha falado. Aí eu comecei a pensar, eu falei, putz, acho que eu deveria ter ido para algum lugar, não deveria ter ficado aqui. Mandei a primeira mensagem para ele não respondeu. Aí eu beleza, tá ocupado, né? Menina, isso foi 5 da tarde. Foi passando 1 hora, eu mandava mensagem, ligava, nada.
Aí nisso o fogo começou a passar no jornal, né? A gente começou a ver todas as coisas assim. O irmão dele estava no Japão, viu num jornal lá, né, na internet, me ligou, porque desesperado, porque sabia, né, que o irmão, enfim. E aí a gente passou a noite inteira e ele só conseguiu me ligar de volta no outro dia, 7 da manhã. Então a gente ficou aí mais de quase 15 horas. E aí foi queimando. Então, assim, eu tenho vários amigos que perderam tudo. Essa parte da cidade aqui, eu não morava aqui, eu acabei de mudar para o lugar onde eu tô, né? 2 ruas para trás da onde eu estou agora, é assim, tá tudo em reconstrução. Caramba, que Blocos, coisa! quadras inteiras que foram. Então, ele mesmo fala, assim, que esse foi o trabalho, né, que ele assim, ele não me ligou aí no fim porque acabou a bateria do celular dele, né, mas eles passaram essas 15 horas, mesmo assim, em campo, apagando, né, sem comer, sem... Eu lembro que ele contou, né, ficaram todos encharcados, enfim, com aquele vento. Então, graças a Deus, foi um incêndio que, pelo tamanho, morreu pouquíssimas pessoas. Eu acho que, sim, no total, morreram 5 ou 6 pessoas, alguma coisa assim, que é um número muito baixo para o tamanho. Para a magnitude, né, do evento. E como que ele volta de uma experiência dessa? Como é que é? Foi bem difícil. Até hoje é bem difícil. É engraçado você perguntar isso, porque essa semana a gente estava falando, assim, de algumas coisas. Eles têm acompanhamento psicológico, né? Assim, eles podem. E quando acontecem coisas muito específicas como essa, às vezes, quando tem um acidente, alguma ocorrência que é de alguma coisa muito assim, esdrúxula, o próprio departamento manda gente para fazer esse acompanhamento com eles, né? Mas tem as coisas do dia a dia ali que acontecem todo dia, né? Então é muito assim, quando ele precisa de um tempo, assim. Então, quando ele vem para cá, ele chega de manhã, então ele sai, o horário dele de troca é às 7, então ele sai 7 horas da manhã, vem para casa, então tem muito assim, né? Hoje em dia a gente já conhece, então ele às vezes me fala, ou assim, tá mais quieto, quer um tempo, às vezes sai para fazer um hiking para tentar, né? Mas é muito difícil, sim. Então, tem coisas que, às vezes, meses depois que ele conta que aconteceu, né? Assim, que mexeu demais. Eles trabalham com muita gente idosa, assim, né? Que chama para essas coisas. Ô, Danúbia, e você continua morando? Vocês moram na casinha de boneca? Não. Ah, você falou que você se mudou, né? Você falou que você mora... Isso, porque a casinha de boneca, essa casinha de boneca tem um vídeo, tá? Eu participei de um programa, tipo o teu, só que de decoração. Que foi demais. filmado. E com o Luffy, que é um jornalista Luffy, eu adoro! Life by então, Luffy. eu tenho 2 vídeos do Luffy. A casinha de boneca foi na época da pandemia, quando o Luffy começou a fazer só de live. Ah, que demais! Isso, e aí ele mostrou, então foi o primeiro vídeo. E aí, então, daí eu conheci, né, o Márcio, o meu noivo, e aí eu morava na casinha de boneca, mas a casinha de boneca era pequenininha, só tinha um quarto. Isso, e aí ele morava em um apartamento aqui em Pasadena, e aí quando a gente resolveu, eu mudei da casinha de boneca para o apartamento dele. Tá. Esse apartamento que a gente morava. E aí o Luffy, a história, o Luffy tava vindo para Califórnia. A gente fica amigo, né? Depois troca WhatsApp, o Luffy é muito querido. E aí o Luffy um dia me escreve dizendo: Danúbia, tô indo pra Califórnia, quero te conhecer. E aí eu morava nesse apartamento. Aí o Luffy veio pessoalmente. Então tem um vídeo que é do meu apartamento, daí com o Luffy. Ai, que demais, Danúbia, eu amei! Eu queria saber, então, como é que é para você viver em Los Angeles? Como é que é para você hoje se ver como uma moradora mesmo nos Estados Unidos, que não era, por exemplo, um país que você sonhava morar? Como é que está isso em você hoje? Eu não sou apaixonada nem por Los Angeles, nem pelos Estados Unidos, né? As circunstâncias da minha vida hoje fazem com que eu esteja aqui. O trabalho dele, por exemplo, é um trabalho que ele não pode se mudar, né? Enfim. Claro. Então, hoje, a minha vida, ela se encaixa aqui, mas eu não sou apaixonada. Possivelmente, a gente tem planos que, quando ele se aposentar, que a gente talvez vá para o Brasil, enfim, ou mora em algum lugar, a gente quer muito ter um sítio.
Então, hoje eu vejo, assim, nessa questão da política e da loucura toda, né, que está aqui, é bem complicado, né? Eu sempre estive aqui legal, eu nunca fiquei ilegal, então eu não sei, né, assim, a realidade de quem mais imagino, porque mesmo assim, eu que tenho tudo, né, tem momentos assim, que são difíceis, a gente enfrenta, né, a xenofobia. Quando eu cheguei aqui, eu tive um caso que eu fui tirar minha carteira de motorista e era a época que eu não falava inglês direito ainda. A mulher, assim, eu peguei um super conservadora e a mulher, assim, acabou comigo. Eu levei 3 anos para conseguir tirar minha carteira de motorista, de tão traumatizante que foi essa primeira experiência com ela. Depois eu voltava e eu não passava. E eu dirigia em São Paulo, assim, para te ter uma ideia, né? Então, essas coisas, Anitta, acontecem, né? Tem absurdos, assim, que a gente, enfim, não concorda. Mas, de uma forma geral, é óbvio que se tem acesso aqui a muitas coisas, né? De certa forma, é uma vida... Tô falando de mim, né? A gente tem aí todo... Sim. Lógico. Mas a gente tem uma vida que te dá acesso, né? Acesso não só econômico, mas enfim, a coisas que a gente não tem tão facilmente, né? Então, nesse sentido, para mim hoje eu sou muito muito feliz, assim, muito grata com a vida que eu tenho. E a Califórnia é linda, maravilhosa, assim. Eu aconselho quem tiver a oportunidade de vir, né, passear, enfim, conhecer. Mas eu não tenho nenhum apego, assim, sabe? Não tenho nenhum apego sou apaixonada, né, por morar aqui, quero viver a minha... Não tenho esse apego. Faz sentido nessa configuração que sua vida tem hoje, né? Isso. Perfeito. Danúbia, para terminar, o que você achou? Como é que foi para você ser entrevistada? Muito legal, amei. Que bom. Eu amei, porque eu acho, assim, você viu, né, eu sou muito conversadeira, e eu lembro que quando eu não te conhecia, apareceu para mim quando você lançou esse quadro, que deve ter sido que um mês atrás, né? Eu acho. Foi em novembro, felizinho de novembro. Foi em novembro? Nossa, já passou por isso. E aí eu lembro que quando eu vi, né, a proposta, eu mandei naquele dia mesmo mensagem para você, porque eu acho, depois se você ver no story, você vai ver que algumas vezes eu te dei oi, assim. E eu acho maravilhoso porque eu acredito nessas conexões, sabe? Eu acho, assim, tão maravilhoso a gente... E vou voltar no do Luffy, né? Porque assim, eu tenho tanta gente que cruzou o meu caminho por causa do vídeo do Luffy. Olha, que legal! Amiga, que tu percebe que as pessoas têm um carinho. Então, eu acredito muito... Por isso que eu tinha tido interesse quando tu falou. Nossa, que experiência legal, né? Assim, dessa troca de gente se conhecer e de experiências, assim. E aí eu comecei a te seguir, acho muito legal as coisas que você, enfim, posta e que tá compartilhando, assim, né? Acompanho sempre os teasers mais, eu vejo que você fala que tem no YouTube, né? As entrevistas inteiras. Geralmente eu não consigo aqui no meu dia a dia. Não, assim, e o teaser já é bem completinho, eu deixo ele bem redondinho, né? Porque ele já conta tudo. Quem quiser assistir a íntegra, assiste, mas deixo... Mas muito legal. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Parabéns. Danúbia.